Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu falo com o escritor Alê Santos. Eu quero ser aquele cara que aponta para um garoto que ninguém tá vendo, um negro e escritor, que de repente ele acaba se tornando um cara respeitado e com bastante dinheiro no mercado também. Eu tenho muito disso, de ficar muito preocupado e às vezes até me criticando. Será que eu vou conseguir me superar no próximo texto? Será que eu consigo fazer uma coisa legal mesmo? Contar uma história sempre é se posicionar na sociedade, né? Independente do que você está defendendo no texto, o subtexto sempre vai carregar as suas emoções, as suas crenças, e isso acaba sendo um posicionamento político. E aí, Alê? Fala, Gini, como é que você tá? Tudo beleza, cara? E contigo? Tô ótimo, cara, tô ótimo. Tô feliz demais. Agradeço demais por você ter disponibilizado um tempo aí para conversar sobre esse tema. É importante, eu acho que tem muita coisa pra gente conversar e de repente ajudar a galera que quer trabalhar com freela, quer saber um pouco dessa realidade aí, pra eu puder agregar aí, é nóis. Maravilha, cara. Vou começar então te perguntando como que você se tornou freela e autônomo. Cara, foi assim, natural, foi mais pela sobrevivência, né? Porque eu moro aqui no Vale do Paraíba e aqui não existe um grande mercado, se é que existe algum mercado de comunicação aqui na minha região. Desde que eu estava na faculdade de publicidade, eram só 4 ou 5 agências que tinham potencial para desenvolver uma carreira ali dentro, a maior parte era agência pequena, contratava pessoas e acabavam, depois de um tempo, demitindo a pessoa e contratando outra pelo mesmo valor e tal. Então, uma das únicas formas de sobreviver e de trabalhar de você ganhar dinheiro, é você pegar freelancer mesmo. E é também uma das formas de conectar com mercados de fora daqui do Vale do Paraíba e talvez desenvolver uma carreira, ficar conhecido como um escritor ou como um diretor de arte, alguma coisa assim. Entendi. Você estudou formalmente publicidade mesmo, né? Sim, estudei publicidade e propaganda. Mas hoje, às vezes, até esqueço de falar da minha formação, cara. Como é que foi esse trajeto, assim, de começar a trabalhar para essas pequenas agências e desenvolver o seu trabalho para todas as outras áreas em que você atua hoje? Então, esse instinto de sobrevivência que fez eu pegar um monte de trabalho ao mesmo tempo, assim, em vários lugares, sempre aconteceu como sentimento de urgência, sabe? Eu amo trabalhar com comunicação, então eu sempre quis que isso se tornasse algo sério. E para se tornar algo sério, eu sabia que eu não podia ficar parado aqui na minha região, precisava me conectar com alguma coisa grande que estivesse acontecendo fora. E isso fez com que eu abrisse assim, o meu leque de atuação para várias áreas, até mesmo aqui dentro. Para ser contratado aqui no Vale do Paraíba, você nunca é contratado como redator. Você tem que ser diretor de arte, auxiliar de arte e ter redação junto. Mas eu sempre tive meus blogs também. Eu tinha um blog de RPG, até ganhou prêmio esse blog de RPG, o RPG Vale. E eu era convidado como imprensa para eventos como Brasil Game Show, Campus Party. E por conta disso, eu fui conhecendo pessoas do meio do mundo de jogos. Como era RPGista, eu sempre quis inserir jogos no meu trabalho de alguma forma. Depois foi virar gamificação, isso daí. E eu sempre escrevi também, por ser RPGista, gostar de literatura, sempre escrevi fantasia e ficção. E ao mesmo tempo estava trabalhando em agência e ao mesmo tempo usava o fato de eu ser blogueiro para pegar trabalho como social media, sabe? Foi tudo simultâneo assim que aconteceu. Caraca, muita coisa ao mesmo tempo. Então, tem uma história, eu sei que essa é uma pergunta que tá no futuro, mas eu tenho que contar essa história. Uma vez eu fui fazer uma entrevista, eu fui indicado para uma entrevista na época, era uma das agências mais badaladas de comunicação, de social media, que eu acho que era a Pólvora do Internet. Eu estava falando para um dos sócios do Internet, nem lembro o nome dele agora, que estava lá me entrevistando. Tudo que eu estava fazendo, meus blogs, eu trabalho como redator, trabalho como social media ao mesmo tempo, ele parou e perguntou: será que isso é coisa demais para uma pessoa só fazer, não? Aí foi quando deu um estalo em mim, assim, sabe? Tipo, porra, será que eu tô fazendo coisa pra caramba? Porque tinha uma época, hoje, que eu tava trabalhando numa agência como redator e eu peguei um freela como ghostwriter, o dono da agência permitia que eu trabalhasse nas horas vagas dentro da agência. E como ghostwriter, eu tinha que produzir 3 posts sobre games por dia para um grande portal, não posso falar o nome do portal porque eu tinha que escrever,
E aí eu chegava na minha casa, ainda escrevia meus posts no RPG Vale, sabe? Eu Nossa. estava trabalhando em agência, escrevendo como ghostwriter, escrevendo meus próprios blogs, e isso estava me deixando meio maluco. Nossa, cara. E nessa época você morava em São Paulo? Não, eu morava em Taubaté. Eu fui trabalhar em Taubaté, porque era uma agência que me contratou. Entendi. Cara, e nesse ritmo, eu espero que você não mantenha até hoje, né? Porque segurar isso por muito tempo dá ruim. Não, foi quando eu fiz aquela entrevista que o cara falou pra mim, pô, será que é tipo coisa demais? Aí eu falei, porra, será que eu tô fazendo coisa demais mesmo? E aí você começa a pensar num lance que talvez o freelancer chega numa hora que ele começa a questionar, que é valorização. Mas tem aquele sentimento de urgência que eu falei, que é, porra, preciso de algum modo compensar essa distância geográfica, que não é só uma distância geográfica, mas distância cultural também, porque na capital sempre estão as melhores universidades, os melhores professores, os nomes mais famosos, as empresas que dão uma chancela maior para o seu currículo. E eu estava tentando compensar tudo isso com pequenos freelas. Isso tumultuou minha vida, assim, realmente é uma época que eu não estava conseguindo produzir muitas coisas, não. Estava fazendo demais e isso quase me deu burnout, sabe? Sim, sim, pelo que você descreveu, cara. E como que você filtrou isso, assim? A partir daí, como que você conseguiu ver o que você achava que valia a pena para continuar? E o que precisava também, né, por questões financeiras? Sim, sim. Então, o meu principal ponto é grana. Eu tinha que pagar minhas contas, eu tinha que pagar o transporte para minha universidade, que apesar de ter sido cotista, eu estudava numa cidade diferente, minha família não tinha grana para bancar o ônibus e nem alimentação nem nada, eu tinha que trabalhar para isso, então o dinheiro foi minha principal bússola, assim. E aí depois eu comecei a pensar como eu estava produzindo meus blogs, meu blog começou a ganhar um destaque, comecei a ganhar um prêmio e tal, e ser convidado para alguns eventos, eu comecei a questionar sempre, se eu tiver que me esforçar, ou que seja por grana, ou seja para fazer o meu nome e minha audiência crescer. Não vou me esforçar muito por pouca grana para fazer a audiência de um outro projeto crescer, sabe? Então eu sempre comecei a pesar e colocar numa balança, isso vai me trazer grana, vai me sustentar, ou isso no futuro vai me colocar numa posição melhor? Se não for fazer, então posso de repente dizer ou não, desde que eu não esteja precisando de grana naquele momento. Entendi. E você continua com os projetos relacionados a game? Cara, eu continuo, mas a minha atuação como escritor meio que abocanhou e meio que passou um rolo compressor sobre essas coisas, sabe? Porque 2017 eu fiz muitas coisas nesse sentido. 2018, quer dizer, 2017 eu estava fazendo o IT Forum, eu era o Game Master lá junto com a Storytellers. Depois, 2018, eu peguei uma startup aí de São Paulo que mexia com genética e ajudei a gamificar essa startup, uma startup do mercado imobiliário. Fiz uma consultoria com a HSM para a Avon, virei consultor do Hospital das Clínicas, então estava desenvolvendo esse caminho como gamificação. Aí de 2019 chega as minhas threads e, tipo, eu consigo hoje 12 milhões de visualizações no Twitter mensal, tá ligado? Eu já cheguei a 20 milhões de visualizações. E aí a galera começou a me chamar para falar sobre historiografia, sobre movimentos negros, sobre diversidade, sobre storytelling. Tudo isso começou a ocupar a minha agenda hoje de um modo muito grande. Ainda tem alguns projetos rolando de gamificação, algumas negociações que ocasionalmente podem acontecer esse ano. E eu amo fazer isso mesmo, mas aí novamente eu estou pesando naquela balança do que vai ou me projetar ou me abrir novas portas ou me trazer uma grana que é importante pra caramba. Hoje eu não penso só em mim, mas eu estou pensando muito nos meus amigos, escritores e até mesmo pessoas próximas que eu sei que eu posso ser uma porta para ajudar eles a evoluir dentro desse mercado, até mesmo na vida também. Cara, demais. Isso é muito interessante, né? Pensar num sentido mais de comunidade também. Sim, eu sempre falo pra galera que eu quero ser o Condzilla do storytelling, tá ligado? Eu quero ser aquele cara que aponta para um garoto que ninguém tá vendo, um negro e escritor, e que de repente ele acaba se tornando um cara respeitado e com bastante dinheiro no mercado também. Demais, cara. Então, eu tô trabalhando muito para chegar nesse. Primeiro eu tenho que fazer comigo, tenho que fazer a fórmula dar certo, e depois eu tenho que conseguir transferir esse poder para outras pessoas. Faz sentido. E, cara, como que surgiu essa questão das threads, né? Acho que o Twitter te ajudou muito, assim, como plataforma, mas você já vinha falando desses assuntos há muito tempo, você já escrevia bastante sobre questões raciais e sociais.
Eu já escrevi há muito tempo, sabe? Eu tenho um blog que é o Estilo Black, que é um blog de moda negra, que eu tenho ele vai fazer 8 anos. E foi um blog que surgiu praticamente assim, eu quero me vestir como os rappers, os caras do Rhythm and Blues americanos, os caras da NBA, mas eu não encontrava uma oportunidade, alguém que me ensinasse a fazer isso no Brasil. Eu comecei a ler muita coisa internacional, como eu estava lendo, eu falei, pô, já que eu tô lendo, vou transformar isso num blog. Aí surgiu o Estilo Black, e eu tive algumas parcerias com algumas marcas, enviava algumas coisas, mas nunca passou a audiência que eu tenho hoje no Twitter. O Estilo Black tinha 20, no máximo 40 mil acessos, sabe? E era um público muito legal também. Mas significa que eu já estava ali um bom tempo conversando sobre esses assuntos. Eu não sabia que eu poderia unificar, eu não sabia que funcionaria tanto unificar esses assuntos com o storytelling, como a gente conhece, como a gente já estava atuando ali há um bom tempo também. Entendi, cara. Deu a entender pelo que você falou. Hoje, o que divide mais ou menos o seu tempo é um pouco de freela como escritor e um pouco da criação do seu próprio conteúdo, a internet em si, né? Sim, hoje eu tenho uma agência que faz a minha assessoria comercial, empresarial, que é a Branch da Passarelli. Eu amo a Branch, todo o pessoal da Branch, a Carol, todo mundo está me ajudando muito lá. Então, geralmente a gente monta projetos e apresenta para algumas marcas, alguns projetos patrocinados, que pode ser no meu Twitter, pode ser em alguns Twitter, tipo, eu trabalhei dia 20 para o Google também, já fiz projetos com o Spotify, então tenho feito muitas coisas nesse sentido. Agora eu também faço algumas parcerias com o LinkedIn, né? No ano passado eu fui escolhido como um top voice do LinkedIn, 2019, então tem algumas marcas que querem produzir. Eu divido meu tempo com produção de conteúdo, não só para as minhas redes, mas para as redes das marcas também, através de alguns projetos. E aí eu escrevo na revista Super Interessante, escrevo ocasionalmente no Intercept Brasil, a Vice Brasil, tem uma coluna lá que é mensal. Então eu continuo fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, assim, tá ligado? E tem meus livros também, lancei o Rastro de Resistência ano passado, que é meu livro principal, mas eu já tenho participações em vários livros também, desde um livro sobre hip hop em quadrinhos até a coletânea que o Emicida lançou recentemente. Eu tenho um texto dentro dessa coletânea também. Cara, é impressionante, assim, a quantidade de coisa. Eu não sei nem como Pois perguntar, é. tipo... A seguir eu ia perguntar mais ou menos como que vieram esses clientes, como que você prospecta, se você prospecta, mas dá para entender que primeiro tem uma agência te ajudando com o fluxo disso, porque é coisa demais para uma pessoa só organizar, Sim. e ao mesmo tempo tem coisa que o seu conteúdo pessoal puxa, né? A maioria. Sim, grande parte dos grandes acordos é por conta do meu conteúdo. Eu estou em exposição lá no Twitter. Eu lembro que eu fiz uma thread falando sobre o passado escravocrata do Dória. E depois que eu publiquei essa thread, o editor da Vice falou: Porra, é esse tipo de coisa que eu quero na Vice, vem escrever para mim. E aí, depois de um tempo, a editora super interessante falou: Nossa, Lê, esse tipo de texto seu é o que a gente está procurando na revista, vem escrever aqui para a revista. E aí eu lembro que o pessoal do Intercept estava procurando alguém para fazer threads, e aí me indicaram, eu comecei a fazer. Então tem muita coisa rolando. Tem algumas coisas que eu não posso abrir ainda, mas que podem me colocar, assim, subir uma escada a mais no audiovisual brasileiro. Então eu estou olhando muito para isso também. Então, tem algumas conversas, algumas pessoas, algumas empresas que eu estou conversando. E não tenho um plano, eu tenho um desejo de carreira. Eu quero muito produzir cada vez mais histórias, levar mais histórias de modo diverso e trazer novos pontos de vista para as histórias. Não tem como a gente, como escritor, não olhar para, por exemplo, a televisão. A gente está vivendo uma era de ouro das séries, né, tanto brasileiras quanto estrangeiras. A gente está vendo esse movimento crescer. Então, obviamente, é um lugar que eu gostaria muito de estar escrevendo para a TV e para o cinema. Mas como quando eu cheguei no nível que eu estou de atuação na internet, é uma surpresa. Eu posso publicar uma thread essa semana e de repente ser convidado para um evento, ou eu posso publicar um texto no LinkedIn e alguma marca me chamar para uma palestra. Então eu deixo o acaso um pouco me trazer as oportunidades. E ao mesmo tempo é um acaso que você gera, né, cara? Claro que todas as É, threads exigem muita pesquisa e organização das informações, o próprio storytelling que você estudou muito, o jeito de contar cada uma das informações que você conta, né? sim, então, é um acaso meio efeito borboleta, sabe? Eu jogo a pedrinha no lago. Uhum. Eu sei que esse lago é minha audiência e hoje muitas pessoas influentes me seguem. Então, eu estou conversando com uma produtora, por exemplo,
E essa produtora, ela me encontrou porque disse que no final de ano vários amigos dela estavam lendo meu livro e comentando como meu livro é fenomenal e fantástico e tal. E por isso ela teve interesse em conversar comigo e me chamar para algum projeto. Então, ocasionalmente, assim, produzir conteúdo é a minha principal vitrine e isso tem gerado muito resultado, né? Como eu coloco meu coração e minha técnica ali nesse conteúdo, tudo isso tem se conectado de maneira profunda com pessoas influentes, relevantes, isso tem me aberto muitas portas, realmente. Então, vai da minha, tipo, sagacidade de manter a qualidade de conteúdo, e isso é difícil pra caramba, eu acho que é o maior sofrimento, assim, psicológico, não que eu não consiga, mas sabe quando, como autor, você, como artista, você se preocupa com o seu próprio conteúdo? Então, eu tenho muito disso, de ficar muito preocupado e às vezes até me criticando. Será que eu vou conseguir me superar no próximo texto? Será que eu consigo fazer uma coisa legal mesmo? Eu lembro que eu mandei um texto para o Emicida. Ele foi muito foda o lance do Emicida porque ele escreve a orelha do meu livro, né, o Rastro de Resistência. E um dia eu acordei com o texto dele no meu e-mail, até chorei. Falei, porra, não tô botando fé que um dia o Emicida escreveu no meu livro, sabe? E aí ele me diz assim, pô, Ale, você vai pagar pra eu escrever no seu livro. Daí a primeira coisa que eu pensei foi, porra, vou ficar pobre o resto da vida, né? Aí depois ele falou, você vai pagar escrevendo no meu livro. Falei, nossa, daí eu fiquei feliz pra caramba, até por essa oportunidade que ele tava me dando. O Leandro é um cara fantástico, assim. E aí eu escrevi meu texto, aí tô achando que meu texto tava uma porcaria. Falei, caramba, cara, como que eu vou superar o ter escrito no meu livro? E mandei pra ele. Mandei pro editor dele, na verdade. Daqui a pouco passa um tempo, ele me chama aqui no WhatsApp. Pô, Ale, que texto foda, eu caí da cadeira e tal. Eu falei, mano, você não tem ideia da preocupação que eu tava aqui em saber se meu texto ia te agradar. Então, é muito isso, assim, cara. Eu tô produzindo conteúdo para lugares legais e esses lugares são vitrines que eu tenho para conectar com pessoas que têm o poder de decisão de me chamar, de me atrair para outras oportunidades também. Então, eu tenho que me dedicar para manter o meu trabalho, manter a qualidade, manter principalmente um nível de emoção ali, porque a emoção sempre é a minha maior bússola para produzir conteúdo hoje. Cara, é muito legal que fica muito claro você contando as histórias e falando do seu trabalho que a plataforma muda pra caramba, assim, né? Tipo, já teve blog, aí o Twitter ajudou a explodir, mas um livro, que é um negócio bem mais longo, uma escrita totalmente diferente, também funciona. Sim. Post, LinkedIn, é muito legal ver que tem essa versatilidade e a questão é sempre o texto, né? Então, assim, eu sou um escritor transmídia, eu acredito na transmídia, desde a gente conheceu faz quantos anos que a gente se viu aquele trampo da Storytel? Acho que uns 4 anos, 5 anos atrás, não Acho que até lembro. mais, cara. Acho que foi lá pra 2012, 2013. Então, e era uma época assim que a gente já estava discutindo transmídia, tá ligado? E eu já tinha determinado que não importa o meio, não estou dizendo que a gente tem que desconsiderar as peculiaridades do meio, mas ao contrário, a gente tem que entender exatamente, estudar o máximo que a gente puder de todas as peculiaridades, características e ferramentas narrativas, porque um escritor, para sobreviver como escritor no Brasil, ele tem que estar em todas as plataformas, cara. Você não vai viver como escritor de livros, você não vai ganhar o ano todo com um livro, assim, principalmente se é iniciante aqui no país. Então você tem que escrever para jornal, para Twitter, para blog, para LinkedIn. Você tem que escrever, você tem que saber disso. Cara, muito interessante. E até você comentou de roteiro também, que talvez tenha uma ligação com o game, que é um começo, né, dos teus blogs e tudo mais. Então, é que assim, eu sempre fui RPGista, aquele joguei RPG de papel e caneta, assim mesmo. Não, hoje em dia você fala com a garotada, você joga RPG? Eu jogo World of Warcraft. Não, jogava Dungeons and Dragons, as coisas que era com dado e a imaginação. E por isso eu sempre acreditei na fantasia como uma das forças mais poderosas da humanidade, tá ligado? Então, quando eu encontrei o pessoal da Storytellers, a Marta, o Pedro, o Palácios e tal, o Gringão, e comecei a entender o imaginário, comecei a entender a parte mais acadêmica disso tudo, isso reforçou muito as minhas próprias crenças de que a fantasia tinha um espaço importante na nossa sociedade, no nosso mundo. Então sempre tentei atuar com a fantasia, seja através do jogo, seja através do storytelling, eu tô ali querendo construir mundos e falando de sonhos. Sim, sempre comunicando, né? Seja fantasia ou seja questões políticas, enfim. Então, sempre falando disso. É porque a história sempre tem a ver com política, né? Não com politicagem, não com partido.
Mas estou falando que contar uma história sempre é se posicionar na sociedade, né? Independente do que você está defendendo no texto, o subtexto sempre vai carregar as suas emoções, as suas crenças, e isso acaba sendo um posicionamento político. Sim, sim, faz todo sentido. E aí, Ale, como que você faz no seu dia a dia, assim, para lidar com todas essas demandas, até com essa sensação que você falou que é constante, e acho que é bem comum para quem produz, né, de, puta, será que vai ficar tão bom quanto o último? Como que você faz para organizar o seu tempo e até, por exemplo, para escrever um livro, você tem que fazer um planejamento bem mais longo do que para uma coluna. Sim, cara, eu não tenho uma rotina para isso acontecer, sabe? Por exemplo, eu entro num projeto e pode ser que eu entre num projeto que vai durar uns 4 meses esse ano, e se eu entrar nesse projeto, que essa resposta pode vir até o final do mês, eu não vou ter tempo para produzir o meu livro. Estava planejando ano passado, eu quero escrever meu livro, meu próximo livro, que vai chamar O Último Ancestral, no começo desse ano, mas se eu entrar nesse projeto, o meu livro vai ter que ficar para 2020. E tem muitas negociações, muitas conversas que estão rolando ainda com produtoras, com sites mesmo, com alguns lugares que eu possa trabalhar, e tem esses projetos meus que eu estou negociando aí por aí. Eu aprendi a não ser muito ansioso, porque quando você trabalha com internet assim, você acha que as respostas têm que vir exatamente um dia depois, sabe, no ritmo do WhatsApp. Então eu tento lidar com ansiedade. A ansiedade é uma dos maiores vilões assim da minha vida, tá ligado? Às vezes eu mando e-mail cedo aqui de manhã, quando chega meio-dia eu começo a ficar desesperado porque eu não tive resposta. E aí eu tendo a entender que algumas coisas a gente tem que esperar o ritmo dessas coisas acontecerem. Por exemplo, a gente está em janeiro. E o Brasil é um país foda porque algumas das coisas as pessoas só vão te responder em março. E não adianta você espernear, não adianta você mandar e-mail, não adianta você ficar ligando. A galera só vai te responder depois do carnaval, tá ligado? É foda isso, e é foda mesmo. Então você tem que se preparar. Então, os primeiros anos que eu trabalhava como freelancer, eu ralei porque eu não entendi essa dinâmica. E aí eu ficava sem grana janeiro, fevereiro e março. Hoje eu me preparo desde novembro, junto uma grana, e aí vai ficando janeiro, fevereiro, se eu não fecho muitas coisas, eu ainda estou mais tranquilo ali. Mas é isso, eu tento lidar com essa ansiedade, não tem uma rotina. Eu pego um projeto, determino o cronograma para aquele projeto mesmo, e depois acaba um projeto, eu entro em outro, ou entro em outro. E se eu tiver que entrar em 2 projetos ao mesmo tempo, eu conto com parceiros, né, sozinho é impossível. Então, tem a Branch que faz essa assessoria comercial, mas tinha o final do ano passado, além da Branch, tinha uma outra agência que vendia minhas palestras. E aí, quando eu fecho uma palestra, eu chamo alguns amigos para trabalhar, para ajudar a montar as palestras para mim também. E aí, tipo, rola na metade do ano, desde o ano passado, de eu trabalhar com o Shark Tank Brasil, com o Eric Prominski, na verdade. Eu sou roteirista da live, que é oficial no Twitter e no Instagram. E aí, tipo, eu vou abrindo esses braços, assim, em lugares diferentes, vou chamando pessoas para me apoiar. Cara, que isso já vai bem na linha do que você falou do Condzilla, né? Sim, é o que eu acredito, cara. Eu acredito que sozinho ninguém vai conseguir fazer alguma coisa, e eu vejo que tanto o mercado de comunicação como o mercado de escritor, ele é hegemonicamente branco e de pessoas que bebem das mesmas referências, nascem nos mesmos bairros, estudaram no mesmo lugar, mesmas escolas e tal. E quebrar isso sozinho é impossível. A única forma de mudar e inserir diversidade é sendo coletivo. Então, essas portas que eu puder abrir, que eu conseguir abrir para mim, eu sempre vou tentar trazer uma pessoa diferente, sempre vou apresentar alguém para alguma agência, sempre vou chamar alguém como meu assistente, mas que depois eu posso indicar ele para trabalhar sozinho em outro lugar, porque aí de repente ele vai reproduzindo isso, a gente acaba chegando numa realidade mais diversa mesmo. Sim, cara, muito legal. E o seu conteúdo do Twitter também vai muito nessa linha de até alertar as pessoas desse tipo de coisa que você está falando, né? Sim, é muito alertar. A gente vive de bolhas, né, cara? Então, ocasionalmente, quando você está dentro de uma bolha, você não percebe os gaps que existem dentro dessa própria bolha. É muito do ser humano de ficar meio, de perder um pouco a percepção quando ele se acostuma com o padrão. Então, a gente precisa de alguns choques ali e de principalmente construir pontes, de novas pontes para que ideias diferentes possam ser conectadas com a nossa realidade. Sim, pode crer. E aí, cara, em relação a finanças, você comentou um pouco já que
desde o começo isso foi meio que um direcionamento, muita coisa você tinha que se virar para conseguir a grana, para financiar os estudos e para continuar subindo. E falou um pouco da sazonalidade também, que é uma questão, acho que, para vários mercados, por conta do carnaval e tal. Como que é para você lidar desde sempre com essa falta de constância, de um salário? Depois de alguns anos você se acostuma, né, cara? Você entende que os boletos chegam, deixa alguns passar, depois você paga os juros. E ocasionalmente vai ter um mês que vai ter muita grana, você vai conseguir pagar coisas, e aí você acaba adiantando alguns meses. Eu penso muito nisso, quando eu recebo bastante dinheiro, eu adianto bastante as coisas, para que eu possa, esses próximos meses, focar na criação. A pior coisa que existe para um freelancer, para um autor, para qualquer um, é quando quando você está devendo alguém, você não tem de onde tirar esse dinheiro, você não consegue criar. Mano, não adianta. Todos os meus amigos autores, quando tem problemas de finanças, a gente não consegue criar, não consegue se preocupar com a narrativa, não consegue se preocupar com nada, porque você tá putaço com a realidade que você tá vivendo. Então, eu sempre tento juntar um pouco, adiantar um pouco das coisas e preparar, porque eu sei que é uma montanha russa e a gente pode estar vivendo um período muito bom e depois você está vivendo um período muito ruim. Isso é muito orgânico e inerente à realidade de quem é freelancer, não só de quem é freelancer, mas é muito inerente à realidade brasileira assim mesmo, né? Você tem uma desigualdade muito grande e a gente tem que se preparar sempre para os cenários ruins, assim. Sim, faz todo sentido, cara. Pelo que você comentou, você conseguiu emendar algumas coisas, e aí, eu não sei se teve períodos em que realmente você pensou em mudar de cidade, por exemplo, ou pensou em ter planos maiores, se bem que você comentou antes que gosta muito de morar no interior, que é muito melhor que São Paulo, né? Então, assim, o interior não é uma região que tem muita grana, principalmente para algumas profissões, mas você tem essa autonomia, essa tranquilidade, tá ligado? Eu tô falando com você aqui no podcast, daqui a pouco eu vou pra academia, chego em menos de uma hora, passo no supermercado, vou resolver umas tretas no banco, volto, ainda consigo trabalhar mais um pouco, faço mais uma reunião. Sei que em São Paulo, só para ir para uma reunião, às vezes você perde 2, 3 horas para uma reunião, cara. Depois você sai dessa reunião, você tem vontade de voltar para casa, se encolher assim no cobertor e falar: porra, mano, deixa quieto. E é sempre, principalmente para mim, que eu sei que quem nasce em São Paulo se acostuma pra caramba com o caos que é o trânsito. Mas para quem é do interior, cara, eu tô acostumado eu vou no centro, eu já moro aqui perto da rodoviária da minha cidade. Então, se eu quiser ir no centro, aqui nas principais lojas, eu chego a pé em 7 minutos andando, tá ligado? Então, uma facilidade muito, muito grande. Eu gosto disso, isso me dá uma paz também para criar, tá ligado? Essa coisa me dá uma tranquilidade também. Sim, pode crer. Você falou também que você não tem planos específicos assim, né, para carreira, mas queria saber se você tem alguma aspiração, alguma coisa, por exemplo, você tem o projeto do livro que talvez fique para ano que vem, deve ter projeto de vários livros, então queria saber como que funciona para você assim esse planejamento. Então, assim, por exemplo, desde que eu divulguei que eu vou lançar um novo livro, algumas editoras já marcaram reunião comigo para a gente conversar sobre esse projeto do livro. Então, pode ser que alguma dessas editoras me faça uma proposta e que eu consiga trabalhar nos próximos meses no livro. Eu sei assim, o que eu quero. Eu quero publicar um livro de um romance afrofuturista ou futurista mesmo, ficção brasileira, e eu quero muito começar a trabalhar com TV, com série, com coisas diferentes assim. E é muito louco assim, eu tenho esses desejos e eu já estou trabalhando para que isso aconteça. Eu não simplesmente jogo a isca e espero o peixe vir, mas eu já estou trabalhando, vou atrás de parceiros, vou conversar com algumas pessoas, vou marcar reuniões, vou pedir o contato de algumas pessoas para me aproximar dessas realidades. Então já tem muitas conversas rolando, porque eu quero muito entrar no audiovisual, eu quero muito, de repente, trabalhar com cinema, TV, e eu quero continuar escrevendo as minhas histórias e eu nunca vou parar de escrever no Twitter, porque é onde eu tenho contato visceral assim com a minha audiência. Entendi, cara. Muito interessante isso também, reconhecer o ponto de contato mais importante, né? Ele é o ponto que me criou, né? Eu fui reconhecido como escritor antes de ter um livro próprio por conta do Twitter, né? O pessoal da revista Piauí me chamou de cronista dos negros no Twitter. Isso foi muito importante para mim e é onde realmente hoje eu me relaciono bastante com as pessoas. No Instagram também tem muita gente se conectando comigo. Engraçado, tem gente que me segue no Instagram que não conhece meu trabalho do Twitter.
Mas tá rolando, eu preciso achar um lugar para fazer essa convergência de quem às vezes assiste uma entrevista minha ou lê uma matéria minha numa revista ou no jornal, eles precisam me identificar. Cara, e aí você já contou algumas histórias também com Emicida e outras, e queria saber se tem outras histórias que foram interessantes, assim, que foram importantes para sua carreira, de te dar um estalo, como a outra que você comentou, de estar numa entrevista, enfim. A entrevista no Provocações foi muito interessante, porque ela me amedrontou e me aterrorizou muito, sabe? Quando eu tuitei que eu ia no Provocações com o Marcelo Tais, uma galera começou, hoje mesmo o Tais tá trend top, muita gente atacando ele. Então uma galera começou a mandar mensagem pra mim, derruba o Tais no soco, vai lá com os dois pés no peito, sério, a galera mandou essas mensagens. E eu trabalho, eu falei, escrevendo as lives do Shark Tank Brasil com o Eric Kolominski, que era do CQC. E o Eric é foda porque ele começou a me pilhar. Ele, não, o Tais, ele é especialista em dar invertida e fazer essas paradas. Mano, eu não dormi, cara. Eu não dormi Cara, pensando em todas as perguntas possíveis e impossíveis que o Tais poderia me fazer. Aí eu tava lá no camarim, lá na TV Cultura, ouvindo um rap, já, tipo, preparado para entrar no ringue de batalha. Aí eu fui no banheiro, quando eu voltei, tá, estava lá sentado tomando um cafezinho, a gente trocou muitas ideias, ele se mostrou um cara super gente boa pra caramba. Aí eu me desarmei total, assim, o programa foi fantástico. Então, essa é uma história bem divertida. cara, a expectativa. Achei que ia chegar lá com. Nossa, eu não dormi, sério, não dormi, pensando em todas as zoeiras e as coisas que poderiam rolar. Mas o programa foi muito legal, eu tive muita oportunidade de falar coisas divertidas ali. Muita gente me conheceu através desse programa e gerou muita coisa boa também. Cara, que demais. Teve alguma vez que rolou alguma coisa que foi no caminho contrário, assim? Porque eu tô pensando que o Twitter, cara, é uma puta plataforma, mas também é uma fonte de gente maluca falando merda inesgotável, né? Ah, não, acontece isso, né, cara? Teve um caso famoso que o D2, ele foi acusado de racismo pelo pessoal da bolsonarista, porque o D2 fez uma crítica ao Hélio Negão, sabe? Uhum. Na verdade, eu tinha feito um tweet e o D2 compartilhou o meu tweet, falando alguma coisa tipo, ó, o que esse cara tá falando, é verdade. Mano, foram mais de 4 dias de ofensa, você tem ideia? Eu Nossa. saí do Twitter, foram 4 dias de ofensa, a galera me xingando, e xingou muito mais o D2, mas só no que respingou em mim foram 4 dias ininterruptas de ofensas no meu Twitter, cara. Eu aprendi a lidar com esse tipo de coisa. Então, às vezes eu publico uma thread, um tweet, vou pra academia malhar e foda-se que tá rolando ali, porque eu só vejo depois os principais comentários, porque senão sua saúde emocional se destrói totalmente. Sim, sim, ainda mais tocando em assuntos Polêmicos, né? que suscitam emoções aí de todo quanto é lado, né, cara? Pois é, muito isso, cara. Então eu aprendi a lidar com o lado bom e o lado devastador da internet. Então hoje eu acho que eu fico mais tranquilo com isso. Cara, que bom. Por último, então, Ale, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no passado e dar algumas dicas ou uma dica principal para você mesmo sobre a vida de freela, qual ou quais seriam? Cara, eu diria pra ele que é tão difícil quanto o Ale do passado pensou que seria. E realmente não é fácil, assim. Então, eu acho que eu gosto da história que eu vivi, com meus altos e baixos, me ensinou muito, me trouxe até aqui, eu tô curtindo muito o momento da minha carreira. Eu, obviamente poderia estar melhor, mas eu curto o que eu tô aprendendo, o que eu aprendi, o que eu vivi, eu acho que isso me construiu de alguma maneira. Eu acho que é isso. Eu diria para ele continuar acreditando na fantasia, que um dia isso iria atrair os olhos de muitas pessoas para ele. Demais, bela dica. Valeu. Acho que é isso então, Ale, cara. Muito obrigado de novo por ter disponibilizado um tempo, contado essas histórias, muita coisa para aprender aí com essa trajetória. Demorou, é nóis, cara. Sempre que você precisar, é só me dar um alô ali. Para quem tá ouvindo, me segue. A minha arroba é salvasdefiction, tanto no Instagram quanto no Twitter. Cola lá que é nóis. Aliás, cara, você fez uma thread explicando de onde vem esse nome, né? Eu fiz, né? Não foi uma thread. Quando eu comecei a estudar storytelling, a gente vê que as principais referências de storytelling são eurocêntricas. Né? Desde que quando você vai estudar Campbell, que é um cara que entendeu as mitologias a partir de um filtro cristão, é por isso que ele separa em dois mundos ali. E aí você vai estudar todos os outros grandes nomes de storytelling, Hemingway, tudo eles são brancos ou descendentes de europeus. E era uma tradição dessa galera, desses povos, considerarem selvagens as histórias de quem não era europeu, né?
histórias dos ameríndios, dos negros. E quando eu comecei a estudar isso, eu falei, caramba, eu preciso assumir uma identidade que tem a ver com o que eu acredito, né? E meu nome é Silva também, tem um Silva no nome que tem a ver com ser da selva, Sylvester e tal. E por isso eu também resolvi abraçar esse Savage. Eu só escolhi o inglês porque na época Savage Christian não era para ser minha alcunha como escritor, era para ser a minha consultoria de gamificação. Esse mercado de consultorias, eles adoram nomes em inglês, tá ligado? Eu falei, nossa, eu preciso de alguma coisa assim para competir com a galera de São Paulo. E aí eu lembrei do Pulp Fiction, falei, putz, eu pensava de uma coisa bem parecida com o Pulp Fiction, aí surgiu o Savage. Falei, nossa, perfeito, é isso daí. Cara, demais. Eu lembrava de ter visto mais ou menos essa história. Eu achei que era uma thread. Não sei então se foi no Instagram. Não, eu escrevi no Twitter, mas eu não cheguei a fazer exatamente uma thread, foi só uns comentários. Entendi. Porra, é muito legal ver que desde o nome já tem uma história sendo contada aí, né, cara? Uma história importante. Sim, é importante a gente contar as nossas histórias, acreditar muito nelas, cara. Acreditar é mais importante para as pessoas, porque, sinceramente, tem muita gente que faz sucesso como escritor, mas que não necessariamente tem uma boa história, tem uma boa crença. E aí isso limita muito as pessoas que estão começando a ter medo de expor a sua arte, de expor a sua visão, de expor o seu texto. E por isso a coragem é essencial para romper essa primeira barreira. Depois o resto você aprende, técnica, você abre os livros e vai aprendendo. E o talento vem com uns anos de prática. Demais, Ale. Brigadão de novo pela entrevista, cara. É nóis, cara. Se precisar, Gini, é só me chamar. Falou, um abraço. Muito obrigado, Ale. Abraço.